Fala galera, beleza? Gente, nessa aula a gente vai falar sobre processo de aquecimento. Está diretamente relacionado à parte de contingência que a gente precisa trabalhar, certo? Então hoje em dia, gente, o Facebook ele é uma plataforma que possui a maior facilidade em termos de anúncio. Então tem uma grande quantidade de pessoas, né, utilizando o Facebook, e com isso a gente vai ter uma facilidade muito grande com relação aos anúncios e com relação ao alcance dessas pessoas, né? Então a gente, além de ter um grande alcance em termos de anúncio, a gente também tem em termos de produtos e facilidade, inclusive, né, em trabalhar com esse tipo de negócio. No entanto, o Facebook ele possui algumas particularidades com relação a algumas regras que ele tem, e ele é muito rígido quando a gente fala sobre essas regras, né? E essas regras elas acabam bloqueando os nossos perfis, seja ele por uma atividade comum, até mesmo por infringir uma regra nas próprias políticas do Facebook. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que ter em mente é que pelo menos uma vez no mês nós façamos a leitura das políticas do próprio Facebook, porque ela está frequentemente sendo alterada, e em um momento ou outro ela pode ter uma alteração onde a gente não perceba, e dentro do nosso anúncio a gente vem infringir essa regra. Não é que a gente vai ser bloqueado logo de cara. Às vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, a gente recebe um aviso antes, né, dizendo que a gente infringiu uma determinada regra, e ele pede para que a gente faça as alterações. Mas a partir do momento que a gente fica um erro recorrente, não é? Com relação às regras do Facebook, aí a gente é bloqueado, certo? Então, a gente poderia falar aqui um exemplo simples de uma atividade em comum, não é? E seria você, por exemplo, morar em um determinado lugar no Brasil, independente de qual seja o estado, qual seja a cidade, e você fizer uma viagem internacional. Vamos colocar uma viagem internacional, seja aí para os Estados Unidos ou qualquer outro país aí da Europa, certo? Então, com base nessa viagem, vamos supor que você viajou para os Estados Unidos. Quando chegou lá nos Estados Unidos, você tentou acessar o Facebook de vocês de um outro computador que não é o computador de vocês, ou até mesmo do aparelho de celular de vocês lá nos Estados Unidos. Então você nem utilizou o computador, e consequentemente o Facebook vai identificar aquilo ali como uma atividade em comum. Da mesma forma, se você for para a Europa, então se eu estiver lá em um determinado país da Europa e eu fizer a mesma coisa, o Facebook vai identificar isso como uma atividade comum, porque eu moro no Brasil, em uma cidade de um determinado estado, e de uma hora para outra eu tive um acesso que não foi do nosso computador em um outro país. Logicamente que isso aí vai ser detectado, é até uma política de segurança do próprio Facebook, é para o próprio bem da gente, né? E com isso ele vai bloquear, beleza? Então dessa forma, gente, o Facebook ele vai rapidamente identificar uma atividade em comum, né, relacionada ao acesso da plataforma. E além disso, nós precisamos ter em mente que o Facebook ela é uma rede social, e como uma rede social que trabalha de forma gratuita, ela vive de pessoas que estão ali movimentando toda aquela quantidade de informações existentes dentro da rede social, com aquela interação entre as pessoas. E obviamente, como ela vive de pessoas, né, esse acesso, como ele é feito de forma gratuita, a gente tem uma grande quantidade de pessoas aderindo a essas redes sociais. Consequentemente, como o próprio Facebook ele vive do acesso dessas pessoas, o próprio Facebook determina algumas regras de modo que ele consiga manter o máximo de pessoas possível dentro da plataforma, né? Então, como eu falei, o Facebook ele vai precisar determinar algumas regras para que esses usuários não venham a sair da plataforma, né? Já que ele vive
dessas pessoas, né? Vive justamente do tráfico dessas informações, da troca dessas informações, da relação, dessa rede de relacionamento existente dentro do Facebook. Então, dessa forma, nós não podemos, em hipótese alguma, tem que ficar bem claro isso, fazer anúncios levando em consideração uma condição específica de uma pessoa. E quando a gente fala uma condição específica de uma pessoa, a gente pensa logo relacionar ao bullying, por exemplo, né? De modo que ela venha a se sentir ofendida ou excluída, certo? Então, quando a gente fala excluída, não é excluir do próprio Facebook, é excluída com relação às pessoas, né? Se sentir por fora, totalmente por fora daquilo ali, né? Então, por isso que é necessário fazer com que a pessoa se mantenha lá dentro do Facebook. Então, por isso que existem essas regrinhas. Um exemplo que a gente pode falar aí é com relação às pessoas gordinhas, vamos dizer assim, que são as pessoas que mais sofrem bullying. Então, o Facebook ele proíbe veementemente qualquer anúncio que faça alguma relação a esse tipo de preconceito, né? Existem vários outros, existem várias regras. Então, quando nós vamos fazer algum tipo de anúncio relacionado a esse tipo de nicho, vamos supor que a gente queira atingir essas pessoas que estão em sobrepeso, não podemos colocar antes e depois, né? Aquelas fotos. Era uma pessoa gorda, tem aqui o antes da pessoa gorda e o depois da pessoa gorda. O Facebook ele não aceita que você coloque esse tipo de anúncio, né? Então tudo isso aí vai gerar uma atividade em comum e vai acabar bloqueando o nosso perfil, né? Então essa questão desse plano de contingenciamento é super importante que a gente tenha alguns outros perfis, né? Então a gente tem uma certa quantidade de perfis e a gente tem que conseguir esses perfis. Geralmente a gente consegue aí por meio de familiares, seja um primo, seja o pai ou a mãe, o filho, a namorada, a esposa, esposo, enfim. A gente tem que conseguir um certo número de perfis para que a gente tenha essa contingência para quando o nosso perfil for bloqueado. Agora, esse bloqueio, gente, não tem nada a ver com o bloqueio à rede social propriamente dita, né? Porque é o bloqueio do perfil com relação a uma BM, certo? Que é a nossa Business Manager, certo? Então a gente vai ver mais detalhes posteriormente. Então, a partir do momento que há o bloqueio do nosso perfil, é relacionado a Business Manager, certo? É a nossa BM, é onde a gente vai fazer o nosso anúncio. Com relação ao acesso normal ao Facebook, como rede social, ninguém vai perder esse acesso não, ok? Então, gente, olha só, mesmo com todos esses cuidados que a gente pode tomar, uma hora ou outra nossos perfis serão bloqueados. Isso aí é inevitável nesse ramo de negócio. Agora, como é que a gente vai conseguir outros perfis? Então, com base nesses exemplos que eu falei, né, com base nos parentes, nesses parentes mais próximos, ou até mesmo comprando perfis, certo? Então, hoje em dia existe até um novo mercado que surgiu aí, vamos dizer, uma nova profissão, que são os vendedores de perfis, né? Então a gente consegue comprar aí perfis com 1 ano de uso, 2 anos de uso, e a partir do momento que a gente compra esses perfis, a gente tem que fazer algumas pequenas alterações que a gente vai ver aí nas próximas aulas também, como é que a gente pode fazer isso aí, para que a gente não venha a perder os perfis que a gente comprou, ok, gente? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso aí, porque as regras que o Facebook impõe, elas são muito rígidas. Ela não quer saber se você vende 2, 3, 10 milhões por mês ou se você vende apenas R$10 por dia. Ele não vai diferenciar. Infringiu as regras, ele vai bloquear o perfil independentemente de quem seja. Beleza, gente? Então, nas próximas aulas a gente vai entender melhor como é essa prática do contingenciamento. A princípio é apenas a parte teórica, né? Para vocês entenderem que existem regras, entender que a gente precisa de mais perfis, e a partir disso aí a gente precisa tomar os cuidados necessários
para que a gente consiga fazer os anúncios de forma correta e venha ter uma vida útil no nosso perfil o maior possível. Beleza, gente? Então, como eu falei, contingenciamento a gente vai precisar de uma quantidade X de perfis, para que sempre que a gente for perdendo o acesso à nossa BM, a gente vai tendo aí o bloqueio de um perfil específico, a gente tenha essa contingência para que a gente nunca pare de fazer os anúncios. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Obrigadão aí pela atenção e vamos dar continuidade. Nas próximas aulas a gente continua falando sobre a questão do contingenciamento e como é que a gente vai fazer as configurações necessárias. Valeu, gente. Até mais.